A juíza sorri quando uma mulher negra fica sozinha no tribunal. Em seguida, ela convoca as autoridades do FBI para expor uma mãe solteira que está diante de um banco de mármore frio. Com o coração batendo no peito como uma marreta, uma juíza presunçosa de cabelos prateados se inclina para a frente e seus lábios se contorcem em um sorriso condescendente que causa um arrepio na sala de audiências lotada. Os cochichos se espalham pela sala, mas Maya Jackson, apesar de seus joelhos trêmulos, mantém sua posição. Ela foi injustiçada, ridicularizada e incriminada. O sorriso racista do juiz é tão assustador quanto previsível, mas Maya se recusa a vacilar. Mal sabe ela que uma investigação secreta realizada pelas mais altas autoridades do FBI já está em andamento e que, quando a verdade vier à tona, tudo será destruído. Maya Jackson acordou naquela manhã com uma sensação de pavor que lhe arranhava as entranhas. Ela se esforçou ao máximo para se livrar dele. Afinal, tinha que pensar em sua filha Brianna, de 6 anos. A garotinha precisava de sua mãe forte e concentrada. Mas Maya não conseguia deixar de reproduzir em sua mente todas as injustiças bizarras que já havia enfrentado. A notificação abrupta do proprietário para que ela desocupasse o imóvel, alegando que havia sido pega roubando, e agora, inacreditavelmente, uma intimação para comparecer ao tribunal por acusações que ela nem sabia que existiam até 2 semanas atrás. A intimação chegou em um envelope branco simples, sem endereço de retorno, que foi jogado em sua caixa de correio, como se fosse uma reflexão tardia. Quando ela o abriu, seu coração quase parou. As acusações de fraude, má conduta e quebra de contrato nunca haviam sido roubadas na vida de Maya. Mas ali estava o papel timbrado oficial da ONU, do Tribunal Superior do Condado de Crestview. Ela sentiu como se seu mundo estivesse se desfazendo fio por fio enquanto se vestia para o tribunal com a única roupa conservadora que tinha. Uma saia cinza na altura dos joelhos e um blazer preto desbotado. Ela sussurrou uma oração. A adversidade não lhe era estranha. Desde o dia em que nasceu, o mundo parecia ansioso para lhe mostrar o quanto suas batalhas seriam difíceis. Tendo crescido em um subúrbio degradado de Chicago, Maya aprendeu a lutar por todas as oportunidades. Ela estudou muito, ganhou bolsas de estudo e acabou conseguindo um emprego respeitável em um banco local. Seu maior orgulho era mostrar a Brianna que, com perseverança e fé, era possível superar os grilhões do ambiente em que vivia, mas agora, Maya sentia as restrições de um sistema invisível apertando ao seu redor. A voz de sua mãe ecoava em seus ouvidos, lembrando-a de que a justiça, às vezes, tinha um sorriso torto, mas Maya se recusava a acreditar que tudo estava perdido. Ela reuniu seus documentos legais, organizou-os meticulosamente em uma pasta preta e saiu em uma manhã fresca. Ela não tinha advogado, não podia pagar um no momento, mas tinha a verdade. Quando Maya entrou no tribunal, sentiu que os olhos estavam voltados para ela. Não era sua imaginação. Ela notou alguns olhares curiosos, algumas escadas de piedade, talvez eles pudessem ver o nervosismo dançando em seu rosto, ou talvez fosse a cor de sua pele, em um lugar que cheirava a decoro arcaico. Os amplos corredores eram revestidos com pisos desgastados e luzes fluorescentes piscantes. O ar tinha um leve cheiro de café velho e medo. Ela entrou na sala de audiências designada e se acomodou em um banco. O zumbido caótico das vozes que ricocheteavam nos tetos altos dos promotores, réus, advogados, seguranças, tudo se misturava em um turbilhão de energia ansiosa. Maya tentou estabilizar sua respiração, tentou manter a calma. Agarrou sua pasta junto ao peito. Momentos antes de o juiz se sentar no banco, Maya olhou em volta. Ela estava sozinha. Nenhum amigo ou membro da família tinha conseguido se ausentar do trabalho para apoiá-la. Ela amaldiçoou seu orgulho por não querer implorar por ajuda, mas, acima de tudo, desejou que Brianna não estivesse em casa com um vizinho, preocupadíssima com o que estava acontecendo com sua mãe. Então a porta se abriu e todos se levantaram para o juiz Ronald Warwick. Ele era um homem alto e esguio, com cabelos prateados e lisos que se erguiam das têmporas para trás. Seu manto pendia sobre ele como um manto de autoridade, mas o que Maya mais notou foi sua expressão. No momento em que o olhar dele pousou sobre ela, um sorriso mal contido se desenhou em seus lábios. O oficial de justiça ordenou que se sentassem e todos obedeceram em um silêncio. Os murmúrios se transformaram em um silêncio.
O coração de Maya batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. Ela se lembrava de que não havia feito nada de errado, que era inocente. Mas ao olhar para o juiz Warwick, Maya sentiu uma onda de pavor. Havia algo no olhar dele, um ar de superioridade, uma corrente de desprezo que a atingiu como um golpe no estômago. Ela se perguntou se ele já teria feito seu julgamento sem ouvir uma única palavra. No silêncio da sala do tribunal, Maya jurou silenciosamente lutar. Ela não sabia como, sem advogado e sem recursos, mas não se curvaria à injustiça. Mal sabia ela que sua luta naquele tribunal era apenas a ponta do iceberg. Forças muito maiores e muito mais obscuras estavam em ação, e sem que ela soubesse, uma investigação do FBI já havia começado. As sementes da verdade já haviam sido plantadas e acabariam por derrubar o juiz sorridente de sua posição elevada. A voz da BFF ecoou pela sala, no caso número 4.287. Maya Jackson, do Povo V, acusada de fraude, desvio de fundos e quebra de contrato. Suspiros sussurrados se espalharam pela galeria do tribunal. Maya sentiu cada sílaba como um golpe de martelo em seu peito. Ela se agarrou à borda da mesa, com os nós dos dedos embranquecendo e as lágrimas ameaçando cair. O juiz Warwick limpou a garganta. Senhorita Jackson, como se declara? Maya se levantou com a voz trêmula e se declarou inocente, meritíssimo. Um leve lampejo de divertimento passou pelo rosto do juiz. Muito bem, vamos prosseguir com a audiência preliminar. O promotor assistente Jacob Rowan deu um passo à frente. Maya o reconheceu dos noticiários locais. Ele tinha a reputação de seu estilo agressivo. Era conhecido por ser imparável na busca de condenações, não importando quão frágeis fossem as provas. Ele começou a ler um arquivo com as alegações de que Maya havia manipulado números intencionalmente em sua função no Crestview Bank, desviando dinheiro de contas de clientes em um período de 6 meses. A soma total mencionada era de mais de 85 mil reais. O estômago de Maya se revirou. Isso era impossível. Ela nunca havia tomado um cheiro, nem visto essas contas suspeitas com as quais estava sendo acusada de mexer. E além disso, a voz do promotor trovejava. A senhorita Jackson firmou um acordo contratual com o banco de que manteria os mais altos padrões de integridade. Ao violar essa confiança, ela também violou seu contrato. Maya se sentou com dificuldade e sua mente ficou confusa. Quem orquestrou isso? Por quê? O juiz Warwick lhe lançou um olhar tão frio que Maya praticamente sentiu que ele a perfurou. Senhorita Jackson, a senhora pode falar em sua defesa, mas não tem representação, correto? Ela assentiu com a cabeça, engolindo em seco. Sim, meritíssimo, não posso pagar um advogado no momento. Bem, disse Warwick, com os lábios virados para cima naquele mesmo sorriso arrogante. A senhora sabe que esse é um assunto sério, certo? Sim, meritíssimo, eu sei. Ele fez um gesto de desprezo para a pasta de papéis que Maya segurava. Que provas você tem para refutar a alegação da promotoria? As mãos de Maya tremeram quando ela segurou sua pasta. Tenho meus registros de emprego, relatórios de desempenho e referências. Também tenho provas de que, nas datas em questão, eu estava trabalhando em tarefas diferentes. Nenhuma das transações suspeitas jamais passou por minha mesa. Nunca tive autorização ou acesso às contas em questão. O juiz se inclinou para trás, batendo a caneta no banco. Isso é tudo? Ela sentiu sua garganta se contrair. Por enquanto, sim, meritíssimo. Rowan lançou a Maya um olhar condescendente. Meritíssima, gostaria de solicitar que a senhorita Jackson seja levada sob custódia, ou, pelo menos, colocada sob supervisão rigorosa. Temos motivos para acreditar que ela pode ser um risco de fuga. Maya ofegou audivelmente. A ideia era absurda. Ela tinha uma filha, um lar, bem como os restos de um lar. Ela não tinha meios ou desejo de fugir, mas, pelo canto do olho, viu os lábios do juiz se contorcerem novamente, quase como se ele estivesse gostando disso. Tudo bem, disse Warwick, olhando para Maya. Baal foi fixado em os 50 mil reais. O silêncio caiu. Ela não tinha condições de pagar nem mesmo uma fração desse valor. Seria forçado a entrar em um acordo de fiança se quisesse sentir o gosto da liberdade antes do julgamento, se é que isso seria possível com suas parcas finanças. Maya sentiu o pânico aumentar. Toda a situação cheirava a algo oculto. Por que a fiança era tão alta para um crime não violento?
Por que essas acusações fraudulentas foram imputadas a ela tão repentinamente? A audiência terminou, e Maya ficou com um turbilhão de ansiedade nas entranhas, enquanto os oficiais de justiça a escoltavam até uma área de detenção, para processá-la e passar a noite até que algo pudesse ser arranjado. Ela ouviu Rowan rindo com o juiz Warwick. O zumbido silencioso de suas vozes estava codificado em uma corrente subterrânea de desprezo. Ela olhou de volta para eles, com os olhos ardendo. O sorriso de Warwick foi a última coisa que ela viu antes de um guarda empurrá-la gentilmente para frente no corredor. A cabeça de Maya estava cheia de perguntas, medo e raiva. Ela tentou se lembrar de todos os dias que passara no Crestview Bank. Ela era uma funcionária exemplar, que chegava cedo e ficava até tarde, sem nenhuma ação disciplinar. Dificilmente vivia de forma luxuosa. Seu Honda velho e surrado era prova suficiente de sua situação financeira. Então, quem estava por trás dessa acusação maliciosa? Ela foi levada para uma sala pequena e pálida, com luzes fluorescentes piscando. Lá, um policial iniciou o processo de registro de impressões digitais, fotos de identificação, os trabalhos. A cada passo, o estômago de Maya se afundava ainda mais. A indignidade era como se ela fosse uma criminosa. Mesmo assim, ela se forçou a manter a cabeça erguida, pelo bem de Brianna. Isso ainda não tinha acabado. Enquanto esperava, ouviu 2 guardas conversando na porta. Um deles mencionou casualmente algo sobre o juiz Warwick e suas festas após o expediente, seguido por uma risada sardônica do outro. Maya tentou não prestar atenção, mas seus ouvidos se aguçaram com a menção do nome do juiz. Mesmo assim, os guardas não forneceram nenhum detalhe, ficando em um tom abafado. Naquele momento, Maya jurou descobrir a verdade, custasse o que custasse. Se o juiz Warwick fosse desonesto, se o promotor estivesse envolvido ou se alguém do banco a tivesse incriminado, ela não descansaria enquanto não os expusesse. Ela só esperava conseguir reunir os recursos e a coragem para enfrentar homens com muito mais poder do que ela. Sem que Maya soubesse, sua determinação estava prestes a colidir com um poderoso aliado. Em algum lugar nos bastidores, a noite caiu quando Maya foi processada no Crestview County Detention Center. Ela recebeu um berço estreito e rígido, um cobertor fino e as luzes fluorescentes do teto zumbiam incessantemente, recusando-lhe um sono tranquilo. Seu coração doía. Ela se preocupava com Brianna, com a possibilidade de sua filha acordar chorando no meio da noite, sentindo falta da presença reconfortante de sua mãe. Maya conteve as lágrimas e lembrou a si mesma que isso era temporário. Tinha que ser. Do outro lado da cidade, em um escritório bem equipado no último andar do prédio do Crestview Bank, um homem chamado Harold Whitcomb estava sentado atrás de uma grande mesa de mogno. Ele era o diretor regional do banco e um homem que Maya raramente havia encontrado durante seu período no banco. Ele batia uma caneta tinteiro em uma pilha de documentos com agitação. O relógio na parede marcava quase meia-noite, mas sua testa ainda estava franzida de concentração. À sua frente estava Kevin Mackenzie, um dos membros da diretoria do banco. Kevin estava folheando uma pasta com a foto de Maya, presa a um clipe de papel na parte interna. As alegações contra ela estavam escritas em preto e branco, exatamente como o promotor havia descrito. "O senhor tem certeza de que isso é irrefutável?" perguntou Kevin, com a voz tingida de impaciência. Harold respirou fundo. Enquanto o juiz e Rowan fizerem seu trabalho, Maya Jackson levará a culpa. Ela não tem condições de lutar contra isso e, se tentar, nós temos nossos meios. Kevin o encarou com ceticismo. "Não estou gostando disso. A linha do tempo parece confusa, e Maya não me parece ser desse tipo. Suas avaliações de desempenho foram estelares. Ela nunca demonstrou qualquer sinal de má conduta." Harold deu de ombros. "É exatamente por isso que ela é o bode expiatório perfeito. As pessoas ficarão chocadas, mas esse choque desaparecerá quando a condenação for garantida. Enquanto isso, garantiremos que ninguém rastreie os fundos perdidos até onde eles realmente foram." Fez-se um silêncio. O olhar de Harold se voltou para um canto do escritório, onde uma câmera de segurança piscava uma pequena luz vermelha. "É melhor manter os detalhes vagos", lembrou a si mesmo. Kevin fechou a pasta. "Tudo bem, vou confiar em seu julgamento, mas se algo der errado, a culpa será sua. Não vou deixar a reputação do banco queimar por causa de um único funcionário que você decidiu incriminar." Incriminar era uma palavra tão evidente que Harold apenas assentiu. Se Maya era ingênua demais para perceber isso, o problema era dela.
Mais tarde, naquela noite, enquanto Maya cochilava em sua cela, um homem magro e de óculos passeava pela sala de estar de seu modesto apartamento. Um laptop estava aberto sobre a mesa. Seu nome era Agente Especial David Chan, lotado no escritório de campo do FBI em Chicago. Embora não fosse um funcionário de alto escalão, ele estava trabalhando com um palpite. Fundos inexplicáveis, desviados de corporações locais. Um informante do banco Crestview havia lhe dado uma dica sobre uma movimentação financeira suspeita. Em um palpite, Chan começou a investigar e o caso Maya Jackson apareceu com alarmes brilhantes. Os detalhes eram convenientes demais. Uma funcionária exemplar subitamente acusada de desvio de dinheiro. Toda a narrativa cheirava a corrupção. Ao examinar os arquivos criptografados, Chan notou o histórico impecável de Maya, uma mãe solteira relativamente nova na cidade, conhecida por sua honestidade e diligência, sem nenhum tipo de contato prévio com a lei. No entanto, aqui estava ela, acusada de orquestrar um complexo crime financeiro. O instinto de Chan lhe dizia que Maya era um peão em um esquema maior. Uma mensagem tocou no telefone de Chan. Maya Jackson foi processada hoje à noite, sem fiança paga, mas está apodrecendo em uma cela. A mensagem veio de um contato anônimo que ele havia feito dentro do tribunal. O turbilhão de suspeitas em torno do nome do juiz Warwick só aumentou as preocupações de Chan. Warwick tinha um histórico de decisões questionáveis quando os réus eram pessoas de cor, especialmente aquelas com recursos limitados. Chan fez anotações em um pequeno diário encadernado em couro que Maya Jackson assinou com a mesma assinatura. Suspeito ou bode expiatório, o juiz Warwick Ada Rowan, líder do Crestview Bank, continuava investigando. Sem que Maya soubesse, pequenas engrenagens já estavam girando a seu favor. O FBI podia não ser um monólito que se infiltrava de uma hora para outra, mas ainda existiam agentes individuais com integridade. Eles viam padrões que outros descartariam. Eles se preocupavam o suficiente para questionar o status quo. Logo, Chan levaria suas descobertas aos seus superiores. O nome de Maya Jackson iria parar na mesa de alguém com poder, alguém que poderia fazer pender a balança da justiça. Enquanto isso, Maya estava acordada e olhava para o teto de sua cela escura. Ela se perguntava como havia chegado até aqui tão sozinha e encurralada. Pensou no sorriso brilhante de Brianna, na fé doce e inabalável da criança em sua mãe. Essa única lembrança deu a Maya a coragem necessária para perseverar. Ela orou em silêncio, e as palavras se espalharam na quietude do centro de detenção. Provarei minha inocência. Mas Maya não tinha ideia de quão profunda era a corrupção, nem de quão perigosos eram seus inimigos. O juiz Warwick, com seu sorriso presunçoso e seus laços profundos com a velha rede de amigos de Crestview, era apenas a ponta da lança. Se Maya pretendia derrubá-lo, estaria se envolvendo com um sistema criado para proteger homens como ele. No entanto, o destino já estava tecendo fios que estavam além da compreensão de Maya. Em poucos dias, o primeiro vislumbre de esperança viria de uma fonte inesperada, e o efeito cascata dessa esperança chegaria até o edifício J. Edgar Hoover, em Washington, D.C., a sede do FBI. Na manhã seguinte, Maya foi escoltada de volta à sala de audiências. Ela parecia desgrenhada e exausta, mas tentava se manter em pé. Ela havia conseguido entrar em contato com um agente de fiança durante a noite, que concordou em pagar sua fiança em troca de um empréstimo que Maya pagaria por anos, mas Maya faria qualquer coisa para voltar para sua filha. O juiz, novamente presidindo a sessão com seu comportamento frio e presunçoso, perguntou se Maya pretendia contratar um advogado. Ela assentiu com a cabeça, mas, com suas finanças em desordem, não tinha certeza se poderia pagar um advogado decente. O juiz Warwick insistiu que a data do julgamento fosse marcada em 3 semanas, um prazo excepcionalmente rápido para um caso de fraude. Essa rapidez só intensificou a ansiedade de Maya. Normalmente, esses casos levavam meses para serem preparados, mas Maya suspeitava que Warwick queria apressar o processo para garantir que ela tivesse o mínimo de tempo para montar uma defesa confiável. Ao sair da sala de audiências, Maya foi abordada por uma mulher pequena, de cabelos castanhos encaracolados e olhos verdes marcantes. Ela usava uma blusa simples e calça jeans, carregando uma pilha de papéis nos braços. Senhorita Jackson, espere. Maya se virou confusa. A mulher estendeu um cartão de visita para Rebecca Murphy, jornalista investigativa do Crestview Times. Tenho acompanhado seu caso, disse ela suavemente,
olhando em volta para garantir que ninguém a ouvisse. Há algo que não bate certo. Você estaria disposta a conversar comigo? Maya hesitou, olhando para o cartão. Ela desconfiava da imprensa, preocupada com manchetes sensacionalistas, mas a voz de Murphy tinha uma sinceridade que mexia com os instintos de Maya, que precisava de ajuda, de alguém que pudesse esclarecer a verdade. Sim, eu falarei com você. Obrigada, disse Rebecca, com um alívio evidente em seu tom de voz. Vou lhe enviar uma mensagem para marcar um horário. Você não está sozinha nisso. As lágrimas de Maya picaram os olhos de Maya. Ela assentiu com a cabeça, juntando os lábios antes de ir embora. No final da tarde, Maya retornou ao seu modesto apartamento. Ela encontrou sua filha colorindo calmamente na mesa da cozinha, sob o olhar atento da vizinha. No momento em que Brianna viu Maya, ela atravessou o cômodo correndo, com os braços pequenos em volta da cintura da mãe. Maya se ajoelhou e abraçou a filha, inalando o doce aroma do shampoo de chiclete. Por um instante, o fardo se dissipou. Ela estava em casa, pelo menos. Como foi sua noite? Mamãe Brianna perguntou, com os olhos arregalados piscando de curiosidade. Maya alisou gentilmente as tranças da criança. Foi bom, ela disse. Senti muito a sua falta. Por alguns momentos preciosos, ela se permitiu esquecer a escuridão iminente do caso, mas questões práticas logo exigiram sua atenção. Ela não tinha emprego e agora não tinha renda. Os honorários advocatícios se aproximavam, assim como a possibilidade de uma longa sentença de prisão se ela não conseguisse limpar seu nome. Naquela noite, Maya e Rebecca Murphy se encontraram em um canto tranquilo de um café local. Maya contou tudo, as acusações suspeitas, o sorriso do juiz, a fiança anormalmente alta e como seu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Rebecca ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando Maya terminou, a jornalista se recostou em sua cadeira, com os olhos apertados. Ouvi rumores sobre o juiz Warwick, disse ela. Ele é conhecido por receber contribuições de campanha em segredo de doadores ricos, geralmente magnatas do setor imobiliário, banqueiros, etc. Em seguida, ele as retribui com decisões favoráveis, mas nunca consegui pegá-lo com provas concretas. Ele é bem relacionado e sempre que eu me aproximava, minhas fontes desapareciam. O pulso de Maya acelerou. Então você acha que o banco pode estar por trás disso? Algum tipo de acordo com Warwick? Rebecca bateu com a caneta em seu bloco de notas. Se a liderança do banco precisasse de alguém para culpar pelo sumiço dos fundos, alguém para distrair a Maya de seus próprios erros, você seria o bode expiatório perfeito. Uma funcionária de baixo escalão, um alvo fácil, e se Warwick estiver no bolso deles, ele garantirá que seu lado da história seja suprimido. Maya ficou com a garganta apertada. Isso não pode ser legal. Podemos provar isso? É isso que pretendo descobrir. Se eu encontrar provas concretas, vou publicá-las. O público merece saber. Eles trocaram informações de contato. Maya sentiu um lampejo de esperança. Ela reconheceu o perigo. Se homens poderosos estivessem realmente orquestrando isso, não hesitariam em intimidar ou silenciar uma jornalista. Mas Maya não podia se dar ao luxo de recuar. O futuro de Brianna e a liberdade de Maya estavam em jogo. Sem que elas soubessem, do outro lado da rua, uma figura encapuzada se escondia nas sombras, tirando fotos do encontro com uma câmera de lente longa. Quando Maya e Rebecca se separaram, a figura sacou um celular e enviou uma mensagem de texto anexando algumas das fotos, dizendo que o encontro com o repórter local precisava de instruções. Na manhã seguinte, Maya recebeu um e-mail enigmático de alguém que dizia ser um amigo do sistema judiciário. A mensagem dizia: "Acredito que você é inocente, não confie em ninguém naquele tribunal. Registre todas as conversas, todas as interações. A verdade virá à tona se você perseverar." Maya leu a mensagem 2 vezes, com o coração batendo forte, misturando pavor e esperança. Quem era essa misteriosa Ali? Seria uma armadilha? Ela não tinha como saber. Enquanto isso, no escritório de campo do FBI em Chicago, o agente especial David Chan examinou os extratos financeiros do banco Crestview e cruzou as referências com o caso de Maya. Ele rastreou a movimentação de R$85 mil em pequenos incrementos. As transferências levavam a contas da Shell e depois saltavam por várias plataformas. Mas um nome, Harold Whitcomb, aparecia no fundo dessas transações. Chan viu sinais de alerta suficientes para prosseguir.
Ele digitou uma solicitação formal para passar esse assunto para o próximo nível, explicando em detalhes como Maya Jackson provavelmente estava sendo incriminada como parte de um esquema mais amplo. No final do dia, a chefe de Sean, a agente especial de supervisão Alicia Grant, o chamou. "Você tem a minha atenção, Sean", disse ela, segurando o pedido dele. "Trata-se de um grande desfalque, um juiz corrupto, possivelmente um encobrimento de alto nível. Tem certeza de suas provas?" John assentiu, engolindo a cabeça. "Estou construindo um caso forte, mas preciso de mais tempo e mais recursos. O julgamento de Maya Jackson será em 3 semanas. Se não agirmos rapidamente, uma mulher inocente pode ir para a prisão e podemos perder a chance de expor uma grande rede de corrupção." Grant franziu os lábios, observando os dados. "Tudo bem. Vou autorizar uma investigação mais profunda. Mantenha-me informado e tenha cuidado. Se Warwick for tão poderoso quanto você diz, ele não gostará que o FBI fique bisbilhotando." Sean agradeceu a ela e saiu com um misto de alívio e apreensão em suas entranhas. Ele suspeitava que o laço estava se apertando em torno de Maya. Ela não tinha ideia da profundidade das forças alinhadas contra ela, mas com o FBI agora em alerta máximo, Maya tinha um escudo invisível se formando ao seu redor, o que poderia salvar sua vida e acabar com esse caso. Na semana seguinte, Maya se dedicou a preparar sua defesa. Ela pegou livros de direito emprestados na biblioteca pública, examinou cada detalhe do código de conduta do banco e fez anotações sobre suas tarefas diárias no banco Crestview. Ela mapeou seus cronogramas, alinhando-os com as transações fraudulentas sempre que possível. Enviou detalhes para Rebecca Murphy, que silenciosamente procurou pistas no labirinto de registros do banco. A rotina diária desgastou Maya. Às vezes, ela sentia uma onda de desespero. Ela estava lutando contra homens poderosos com recursos quase ilimitados, mas, mesmo assim, pensar em Brianna a estimulava. À noite, depois de colocar a filha na cama, Maya releu o e-mail enigmático do amigo desconhecido do sistema judiciário. Era estranhamente reconfortante acreditar que alguém lá fora acreditava nela. Uma tarde, Maya estava empilhando seus documentos na mesa da cozinha quando a campainha tocou. Cautelosa, ela olhou pelo buraco da porta. Um homem asiático esguio, vestindo um terno elegante, estava no corredor olhando para uma pasta que tinha na mão. O coração de Maya bateu forte. Ela não o reconheceu, mas se lembrou do dia em que foi presa. Será que um policial usava um terno semelhante? Ela não tinha certeza. Ela abriu a porta um pouco, sim. "Sr. Aura." "Jackson?" o homem perguntou gentilmente. "Meu nome é David Sean. Sou do FBI." Ele mostrou um crachá de identificação. Os olhos de Maya se arregalaram. Parte dela estava apavorada. Será que ela estava prestes a ser presa novamente? Mas também se lembrou da menção ao FBI naquele e-mail enigmático. E, timidamente, ela o deixou entrar. Sean examinou a sala de estar dos Humble e notou os brinquedos de Brianna espalhados por toda parte. Ele sorriu educadamente e perguntou se ela estava sozinha. Maya assentiu com a cabeça. Brianna estava na escola, o que Maya agradeceu, pois não queria alarmar a filha. "Estou aqui porque seu caso chegou à minha mesa", disse ele, acomodando-se no sofá. "Acredito que há evidências significativas que indicam que você está sendo incriminada." A respiração de Maya ficou presa. "Incriminado você pode me ajudar." "Essa é a nossa esperança", disse Chan com cuidado. "Não posso prometer resultados imediatos, mas minha equipe e eu estamos investigando o juiz Warwick e vários associados do Crestview Bank. Achamos que você foi transformada em bode expiatório de um esquema de desvio de dinheiro em grande escala." Lágrimas de alívio brilharam nos olhos de Maya. "Eu não sei como lhe agradecer. Ninguém parece acreditar em mim e eu não posso pagar um advogado bom o suficiente para enfrentá-los." John assentiu com simpatia. "Entendo que, infelizmente, você ainda tem que comparecer ao tribunal, mas se reunirmos evidências suficientes, podemos abrir o caso. Isso pode levar ao arquivamento das acusações e a processos criminais contra os envolvidos." O coração de Maya disparou, mas ela moderou sua esperança. "O que você precisa de mim? Qualquer documentação que tenha, e-mails, memorandos, registros de transações, anotações pessoais, qualquer coisa que possa mostrar a sua inocência ou sugerir que outros tenham cometido irregularidades. Além disso, tenha cuidado. Se essas pessoas perceberem que há uma investigação federal, elas podem tentar intimidá-lo ou suborná-lo.
Ou pior. Maya entregou uma pasta grossa, explicando cada pedaço de papelada contido nela. Chan ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações. Seu julgamento será em 2 semanas, ele disse por fim. Estamos nos movendo o mais rápido possível, mas as rodas do FBI podem girar lentamente. Farei o possível para agilizar tudo. Ela assentiu com a cabeça e agradeceu ao agente Chan. Não consigo expressar o quanto sou grata. Ele lhe deu um sorriso gentil. Aguente firme, entraremos em contato. Depois que Chan saiu, Maya afundou no sofá e uma onda de otimismo cauteloso a invadiu. Será que, afinal, a justiça prevaleceria? Tudo o que ela sentiu foi uma determinação renovada não apenas para se defender, mas para ver os verdadeiros criminosos serem desmascarados. Enquanto isso, a portas fechadas, o juiz Warwick se reuniu com Harold Whitcomb em uma sala particular no country club local. O juiz tomou um gole de uísque enquanto Harold andava agitado. Temos um problema, disse Harold com aspereza. Há rumores de que o FBI está farejando um agente chamado Chan. Nossa fonte interna no tribunal nos deu a dica. Warwick pousou o copo e retesou a mandíbula. Se o FBI está envolvido, precisamos acelerar nosso plano. A data do julgamento da Maya está marcada. Vou me certificar de que os procedimentos sejam rápidos e que o júri seja bem composto. Ela não terá tempo de reunir nenhuma prova que a isente de culpa. Harold exalou. Isso não é suficiente. Não posso permitir que o FBI vasculhe os registros bancários. Se eles ligarem os fundos perdidos a mim, estou acabado. Os olhos de Warwick brilharam com desdém. Deixe que eu cuido disso. Mantenha seu pessoal em silêncio e seus documentos bem escondidos. Enterraremos Maya em tanta sujeira legal que ela não verá a luz do dia, e quando os federais descobrirem, o assunto estará encerrado. A conversa se voltou para os detalhes do hush-hush, que selariam o destino de Maya se eles fossem bem-sucedidos. Eles se separaram com um firme aperto de mão, cada um ciente de que o que estava em jogo havia aumentado exponencialmente. Longe dali, em Washington, D.C., no edifício J. Edgar Hoover, a agente especial supervisora Alicia Grant folheava o último relatório de David Chan. As evidências apontavam não apenas para o juiz Warwick, mas para uma rede de autoridades locais envolvidas em corrupção, que se estendia por anos. O caso seria complexo, exigindo vigilância rigorosa e infiltração cautelosa. Ela digitou um e-mail rápido para Chan. Prossiga com cautela. Estamos protegendo você. Vamos iluminar Crestview. As rodas da justiça, lentas como sempre são, estavam girando. Maya Jackson, antes sozinha e oprimida, agora tinha aliados além de sua imaginação. E, embora as forças contra ela fossem formidáveis, um novo capítulo de sua vida estava se desenrolando. Um capítulo em que as poderosas manipulações de homens como o juiz Warwick e Harold Whitcomb ficariam cara a cara com a verdade, e o impulso imparável do karma. A tensão tomou conta do condado de Crestview nos dias que antecederam o julgamento de Maya. Os rumores de envolvimento do FBI se espalharam como fogo entre os funcionários do tribunal, promotores e policiais. O juiz Warwick, por sua vez, parecia continuar com os negócios como de costume, embora observadores atentos notassem uma tensão em suas feições, uma corrente subterrânea de preocupação por trás da arrogância bem praticada. Em seu apartamento, Maya preparou o jantar para Brianna, que conversava sobre a escola. A criança não estava felizmente ciente do julgamento iminente. Maya ficou grata pela inocência da filha, pois ela estava protegendo Brianna da tempestade que estava ocorrendo logo após a porta de entrada. Enquanto mexia uma panela de molho de espaguete, o telefone de Maya tocou. Ela o pegou do balcão e viu um número desconhecido. Com cautela, ela atendeu. "Senhorita Jackson", disse a voz baixa. "Aqui é Rebecca Murphy." "Rebecca, oi. Queria lhe dar um aviso. Consegui encontrar um funcionário júnior no Crestview Bank que afirma que Harold Whitcomb alterou pessoalmente os registros internos para fabricar seu envolvimento nos fundos perdidos." Os olhos de Maya se arregalaram. "Isso é a arma fumegante, certo?" "Pode ser?" Rebecca advertiu. "Mas o funcionário está com medo, na verdade apavorado. Ele teme por seu emprego, talvez até por sua segurança. Estou tentando convencê-lo a registrar a ocorrência, mas não está sendo fácil." Maya exalou lentamente. "Diga-lhes que podem falar com o agente do FBI, David Chan, que está investigando. Se eles puderem apresentar provas, isso poderá protegê-los."
Eu já sugeri isso. Eles querem permanecer anônimos, embora tenham dito algo sobre o juiz Warwick destruir as pessoas que se colocam em seu caminho. Um calafrio subiu pela espinha de Maya. Ela conhecia bem o medo. Mantenha-me informada, está bem? Com certeza. Fique em segurança. Eles desligaram. Maya ficou olhando para o telefone, com o coração disparado. Alguém no banco estava prestes a revelar a verdade. Se isso acontecesse, o julgamento de Maya poderia se tornar um para-raios para toda a corrupção oculta. Ela rezou para que o funcionário assustado se manifestasse. Mais tarde, naquela noite, Maya entrou na ponta dos pés no quarto de Brianna. A menina estava dormindo profundamente, com os braços abraçados a um ursinho de pelúcia muito querido. Maya sentiu uma proteção avassaladora. Se o pior acontecesse e Maya fosse parar atrás das grades, o que aconteceria com Brianna? Só esse pensamento foi suficiente para reacender a determinação de Maya. Ela se afastou em silêncio, determinada a fazer o que fosse preciso para permanecer livre e cuidar de sua filha. Na manhã seguinte, Maya recebeu uma visita inesperada. Uma mulher mais velha, com olhos castanhos e gentis, vestindo um terno azul marinho bem cortado. Ela se apresentou como a advogada Celeste Evans, de uma organização local de assistência jurídica. Senhorita Jackson, ficamos sabendo do seu caso. Um de nossos doadores insiste que o aceitemos pro bono. Maya piscou os olhos em descrença. Por que eles fariam isso? Fico grata, mas... Celeste deu um sorriso caloroso. Às vezes as pessoas querem fazer a coisa certa, mesmo anonimamente. Se você me permitir, eu gostaria de representá-la no julgamento. Maya sentiu uma avalanche de alívio. Sim, é claro. Obrigada, senhorita Evans. Muito obrigada. Elas passaram as horas seguintes reunidas na mesa da cozinha de Maya, examinando todas as provas que Maya tinha. Celeste fez perguntas diretas, traçando meticulosamente uma estratégia de defesa. Maya ficou maravilhada com a minúcia da mulher, com a sistemática abertura de brechas no caso da acusação. Pela primeira vez, Maya sentiu que tinha uma chance real de lutar no tribunal. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, Harold Whitcomb invadiu um pequeno escritório nos fundos do Crestview Bank, batendo a porta atrás de si. Ele encarou um funcionário trêmulo chamado Dennis, o funcionário júnior que havia confidenciado a Rebecca Murphy. Eu sei que você esteve conversando com um repórter, Harold rosnou, pressionando um dedo no peito do funcionário. Você acha que é algum tipo de herói? Vou lhe dizer uma coisa. Uma palavra minha e sua carreira acaba, entendeu? Dennis gaguejou, com gotas de suor se formando em sua testa. Eu não sei do que você está falando. Harold zombou. Não se faça de inocente. Mantenha sua boca fechada sobre os registros. É simples assim, a menos que queira que eu faça de você um exemplo. Com isso, Harold saiu em disparada, deixando Dennis trêmulo. O funcionário procurou seu telefone, com um turbilhão de culpa e medo o atormentando. Ele sabia que Maya era inocente. Ele tinha provas. No entanto, o risco de ir a público pesava muito sobre ele. Enquanto isso, o agente do FBI, David Chan, se reuniu com a agente especial supervisora Alicia Grant, detalhando o progresso. Então, Maya Jackson tem um novo advogado, cortesia de um doador anônimo. Interessante, disse Grant, examinando um arquivo. Você teve alguma coisa a ver com isso, Chan? Chan balançou a cabeça. Eu não. Pode ser alguém local que vê a injustiça. Grant bateu sua caneta na mesa. Coletamos evidências circunstanciais suficientes para justificar uma investigação mais profunda sobre a Harold Whitcomb. Também temos relatos não confirmados de que o juiz Warwick tem ligações com um fundo de silêncio financiado por executivos de bancos. Precisamos de algo concreto. Um livro-razão, extratos bancários, depoimentos verificados de testemunhas. Chan acenou com a cabeça. Estou cuidando disso. O julgamento começa em uma semana. Se Maya for forçada a enfrentar o juiz sem mais provas a seu favor, o resultado pode ser desastroso. Mas se abrirmos o jogo antes, Warwick não terá a chance de finalizar uma condenação. Grant suspirou. O tempo é nosso inimigo, Chan. Consiga o que precisamos. Farei o possível para levar isso para a cadeia. Um senso de urgência percorreu Chan. O futuro de Maya estava em jogo. Não apenas o de Maya, mas potencialmente o de outras pessoas que poderiam ter sido incriminadas antes dela. Havia rumores de que o preconceito fanático e as conexões inescrupulosas do juiz War haviam destruído mais de uma vida no passado.
Essa era a chance do FBI de acabar com seu reinado de corrupção de uma vez por todas. Quando o sol se pôs, Maya se viu novamente à mesa da cozinha, examinando documentos com Celeste Evans. Elas treinaram o depoimento de Maya, repassando as perguntas que o promotor poderia lhe fazer. Celeste insistiu para que Maya mantivesse a compostura, lembrando-a de que a percepção do júri seria tão importante quanto os fatos. Em um determinado momento, Maya perguntou baixinho: "Você acredita em mim, Celeste? Que eu sou inocente?" Celeste se sentou, sua caneta encontrando o olhar de Maya. "Sim, Maya, eu acredito. Se não acreditasse, eu não estaria aqui. Você tem um caso forte, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para prová-lo." O peito de Maya se apertou de gratidão. Ela deu um pequeno sorriso. "Obrigada. Só acho que não consigo fazer isso sozinha." Celeste colocou uma mão no antebraço de Maya. "Você não está mais sozinha. Nós vamos conseguir fazer isso." Com essa determinação, Maya seguiu em frente. As forças da corrupção eram formidáveis, mas agora ela tinha um advogado, um jornalista em busca da verdade e um agente do FBI trabalhando incansavelmente nos bastidores. O dia do ajuste de contas estava se aproximando rapidamente, e Maya pretendia enfrentá-lo de frente. Ela não podia saber todas as reviravoltas que o destino lhe reservava, mas logo descobriria quanto poder a verdade pode exercer quando as pessoas certas se levantam para defendê-la. Finalmente, o dia do julgamento amanheceu. Maya estava em frente ao espelho, alisando as rugas de sua melhor blusa. Seus cabelos estavam bem penteados para trás e as mãos tremiam de ansiedade. "É agora", pensou ela. "Minha chance de limpar meu nome." Celeste Evans chegou para buscar Maya, levando-a para um carro. Juntas, elas dirigiram em silêncio até o tribunal, Maya se preparando para a batalha. Ela segurava uma pequena pasta de anotações, não que tivesse alguma ilusão sobre seu poder no tribunal. Tudo dependia da habilidade de Celeste e da esperança de que as provas do FBI ou do jornalista pudessem chegar a tempo. Dentro da sala de audiências ornamentada, Maya se sentou à mesa da defesa. O promotor, Jacob Rowan, olhava para ela com uma confiança predatória. O juiz Wari presidia a sessão com seu habitual ar de distanciamento frio. No entanto, Maya percebeu um brilho de inquietação por trás dos olhos do juiz. O caso começou com as declarações iniciais. Rowan pintou Maya como uma funcionária calculista que explorava sua posição no banco para desviar fundos, traindo a confiança e as obrigações contratuais. Ele apresentou o caso como aberto e fechado, exibindo registros parciais de transações. Maya sentiu seu pulso acelerar quando as provas foram exibidas. Tudo foi cuidadosamente selecionado para apontar em sua direção: suas credenciais de login, sua proximidade com as contas. Ela percebeu o quanto havia sido enganada. Celeste respondeu com calma e determinação. Ela apresentou o histórico de trabalho impecável de Maya, os depoimentos de colegas de trabalho que confiavam nela implicitamente e a ausência de qualquer comportamento suspeito ou ganhos financeiros repentinos por parte de Maya. "A conta bancária da senhorita Jackson", apontou Celeste, "está sempre perto de zero. Ela dirige um carro velho. Ela não tem bens que se correlacionem com um roubo de os 85 mil reais. Todo esse cenário desafia a lógica." O juiz Warwick estreitou os olhos, mas não disse nada. Nos dias seguintes, a promotoria convocou representantes do banco que repetiram a mesma narrativa roteirizada. Maya tinha acesso, Maya tinha oportunidade, Maya deve ter feito isso. Celeste os interrogou ferozmente, apontando as inconsistências, mas o juiz sustentou muitas objeções da acusação, limitando as linhas de questionamento de Celeste. Maya notou o sorriso de Warwick, que aparecia sempre que ele rejeitava as objeções. O júri parecia dividido. Alguns pareciam compreensivos, outros pareciam influenciados pelo desempenho confiante de Rowan. No terceiro dia, uma testemunha surpresa foi depor. Dennis, o funcionário júnior do Crestview Bank. O coração de Maya disparou ao vê-lo. Ela se lembrou dos telefonemas de Rebecca sobre ele. Será que ele estava prestes a finalmente contar a verdade? Dennis parecia visivelmente nervoso, com suor escorrendo em seu templo. Ele testemunhou que havia sido o único a notar as discrepâncias nos registros do banco. Segundo ele, as credenciais de login de Maya foram usadas durante os intervalos de almoço, quando Maya estava longe de sua mesa. Celeste se interessou por esse detalhe.
Então, Sr. Dennis, você está dizendo que Maya Jackson nunca esteve fisicamente em seu computador durante essas transações suspeitas? Perguntou Celeste. Sim, ele gaguejou. Sim, isso está correto, mas as credenciais dela foram usadas. Isso pode significar que ela deu a senha para outra pessoa, ou talvez ela tenha feito isso remotamente. Celeste o pressionou. Você já viu Maya se afastar do computador por longos períodos, ou viu algo incomum em sua estação de trabalho? Dennis deu uma olhada rápida para Harold Whitcomb, que estava sentado na galeria, e depois engoliu. Eu vi um gerente, Harold Whitcomb, em sua mesa uma vez, mas não sei se isso é relevante. Um murmúrio animado percorreu a sala do tribunal. O coração de Maya disparou. Isso era exatamente o que ela precisava. Você poderia explicar melhor? Perguntou Celeste. Mas antes que Dennis pudesse responder, o promotor fez uma objeção. Objeção, meritíssimo, irrelevante e especulativo. O juiz Warwick bateu o martelo. Mantida. Prossiga, senhorita Evans. Maya sentiu seu estômago afundar. Warwick estava bloqueando o elo crucial que poderia ter exposto o envolvimento direto da UEM. Dennis saiu do banco dos réus parecendo ao mesmo tempo aliviado e culpado. Maya percebeu o quanto a intimidação era profunda. Naquela tarde, do lado de fora do tribunal, Maya encontrou Dennis perto dos degraus. Obrigada por ter contado tudo isso, disse ela em voz baixa. Sei que foi preciso coragem. Ele evitou seu olhar. Lamento não ter podido fazer mais. A Whitcomb me ameaçou. Tenho uma família, uma mãe doente. Não posso perder meu emprego. Maya não sabia se deveria consolá-lo ou ficar ressentida com ele. Ainda assim, ela conseguiu manter um tom gentil. Eu entendo. Agradeço sua honestidade. A tensão dentro de Maya foi se apertando à medida que o julgamento se aproximava de seu último dia. Com o testemunho parcial de Dennis suprimido por Warwick, o resultado parecia sombrio. Celeste tentou intimar os registros internos do computador do banco, mas o juiz considerou isso irrelevante ou desnecessariamente demorado. Maya se sentiu presa em um jogo fraudulento. Então, na véspera das alegações finais, Maya recebeu uma ligação telefônica do agente Chan. Maya, conseguimos algo, disse ele com a voz animada. Obtivemos um mandado de busca para os dispositivos eletrônicos de Harold Wham. Encontramos os registros reais. Eles mostram que a Whitcomb fez login repetidamente com suas credenciais enquanto você não estava trabalhando. Essa é a arma fumegante. Também descobrimos comunicações entre a Whitcomb e o juiz Warwick discutindo pagamentos. Os joelhos de Maya quase se dobraram. Está falando sério? Chon continuou. Estamos coordenando com o escritório do procurador do ZIUA. Há uma chance de entrarmos em ação antes do final do julgamento. Mantenha seu telefone ligado. Lágrimas de alívio embaçaram a visão de Maya. Finalmente, a verdade estava ao alcance da mão. Naquela noite, Maya e Celeste ficaram acordadas até tarde, preparando-se para incorporar essa nova prova, caso o FBI conseguisse admiti-la a tempo. Maya sentiu uma onda de determinação. Ela imaginou a cara do juiz War quando confrontado com as provas do FBI. Esse pensamento a impulsionou a seguir em frente. Mas o juiz War não era bobo. Ele deve ter percebido a rede se fechando. Naquela noite, ele fez uma última ligação para Harold Whitcomb, dizendo-lhe para destruir qualquer coisa incriminadora, para garantir que o julgamento de Maya terminasse antes que os federais pudessem intervir. Eles concordaram em fazer um último esforço para condenar Maya amanhã. Nenhum dos dois percebeu que suas linhas telefônicas já estavam grampeadas. O FBI tinha tudo registrado. A tempestade estava prestes a começar. O último dia do julgamento amanheceu carregado de tensão. Maya chegou ao tribunal, preparando-se para o pior e esperando o melhor. Um estranho silêncio pairava no ar quando ela entrou no prédio. Ela não viu nenhum sinal de Harold Whitcomb. O juiz Warwick estava sentado no banco, com cara de pedra, seu sorriso substituído por uma severidade de lábios cerrados. O promotor Rowan apresentou seu argumento final, resumindo Maya como uma criminosa astuta. O estômago de Maya se revirou. Ela rezou para que Celeste apresentasse uma refutação forte o suficiente para incutir dúvidas na mente do júri. Celeste se levantou, sua voz ressoando com calma e convicção. Ela derrubou a noção de que Maya tinha algum motivo, martelou a linha do tempo inconsistente e lembrou o júri do testemunho de Dennis, embora parcial,
que ainda revelava que as credenciais de Maya estavam sendo usadas quando ela estava ausente. Senhoras e senhores do júri, concluiu Celeste, minha cliente é uma mãe solteira que vive de salário em salário. Ela não tinha motivo nem oportunidade para cometer esse crime. O verdadeiro culpado permanece oculto, e temos motivos para acreditar que a senhorita Jackson foi incriminada. Peço-lhes que analisem os fatos, não as suposições. Os jurados pareciam empenhados. Alguns acenavam com a cabeça pensativamente. O juiz deu as instruções habituais para a deliberação, mas Maya notou uma mancha de suor na testa de War. Ele estava ansioso. No momento em que o júri estava prestes a ser escoltado para a deliberação, houve uma comoção inesperada. As portas da sala do tribunal se abriram, revelando um grupo de agentes federais liderados por David Chan. A multidão se encheu de suspiros e o coração de Maya saltou para na garganta. Desculpe-me por interromper Vossa Senhoria, disse Chan, dando um passo à frente. Mas temos mandados federais para a prisão de Harold Whitcomb, bem como uma ordem de busca e apreensão de evidências que pertencem a este julgamento. O rosto do juiz War ficou vermelho. Ele bateu o martelo com uma força sem precedentes. Qual é o significado dessa interrupção, agente? Você não tem autoridade para invadir meu tribunal sem aviso prévio. Chan manteve sua posição. Com todo o respeito, temos sim, meritíssimo. Temos provas de que a senhorita Jackson foi incriminada por Harold Whitcomb, que colaborou com outras pessoas, e temos motivos para acreditar que o senhor, juiz Warwick, ajudou a encobrir o caso. Também temos um mandado de prisão contra o senhor. Toda a sala do tribunal explodiu em um caos. Espectadores gritando, repórteres correndo, os olhos de Maya se arregalaram em descrença. Ela se agarrou à borda da mesa, sem saber se deveria rir ou chorar. Celeste colocou a mão no ombro de Maya, com uma expressão triunfante. "Balif!" gritou o juiz Warwick. "Remova esses homens! Isso é um ultraje! Eu sou o juiz-presidente aqui!" A BFF trocou olhares incertos com os agentes federais. Chan mostrou calmamente os mandados oficiais. "Retirem-se. A jurisdição federal prevalece. Temos provas conclusivas, meritíssimo, de que o senhor aceita pagamentos em troca de manipular os resultados do tribunal e forjar provas contra a senhorita. Nossos agentes já estão detendo Harold Whitcomb, que tentou fugir do condado esta manhã." Os olhos do juiz War se voltaram para a saída lateral, como se estivesse pensando em fugir. Mas a presença de vários agentes federais anulou esse pensamento. Ele se levantou furioso. "Isso é uma calúnia. Mentiras. Eu não fiz nada de errado. Minhas decisões foram justas e dentro da lei." "Então você pode explicar isso a um juiz federal", respondeu dando um passo à frente. "Por enquanto, você vem conosco." Um silêncio atônito envolveu a sala do tribunal. O júri ficou olhando com a boca aberta. O coração de Maya martelava. Tudo estava acontecendo muito rápido. Ela observou enquanto dois agentes guiavam o juiz Wari para longe. O homem praguejando sob sua respiração, gaguejando de indignação. John então se aproximou de Maya com mais calma. "Senhorita Jackson, você pode ir embora. Temos provas que a inocentam completamente. O escritório do procurador dos Estados Unidos vai pedir a anulação de todas as acusações com efeito imediato." Lágrimas inundaram os olhos de Maya. Ela se agarrou a Celeste, que piscou para conter sua própria onda emocional de alívio que a invadiu de corpo e alma. Um dia atrás, ela havia se preparado para uma última batalha, possivelmente enfrentando anos de prisão. Agora, a teia de corrupção que se desvendava havia exposto a verdade, libertando-a das garras da injustiça. Os jurados chocados foram dispensados. Os repórteres se esforçaram para obter a declaração de Maya. Suas câmeras estavam piscando, mas Maya se sentia sobrecarregada demais para falar com coerência. Ela queria abraçar a filha, saborear sua liberdade. Ela conseguiu dizer algumas palavras. "Estou apenas grata por ter sido feita justiça. Sou inocente." Celeste guiou Maya para longe do frenesi da mídia, conduzindo-a por um corredor lateral. Do lado de fora, Maya respirou o ar fresco, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para o céu. Ela estava livre, realmente livre. A uma pequena distância dali, o agente Chan se dirigiu a um grupo de câmeras, explicando como uma extensa investigação revelou uma conspiração para incriminar Maya, desviando a culpa pelos fundos roubados de Whitcomb e sua rede. Ele também confirmou que o juiz Warwick estava implicado, tendo aceitado subornos e obstruído a justiça. Os paparazzi clamavam por Maya,
Mas ela se afastou, exausta e emocionada. Ela precisava abraçar Brianna, deixar que o riso da filha a lembrasse de que aquele pesadelo finalmente havia terminado. No entanto, Maya também sabia que sua vida havia mudado. A verdade havia sido revelada, mas o trauma permaneceria. Ela havia enfrentado os lados mais sombrios da corrupção, do racismo e da traição, e havia sobrevivido. Em breve, as manchetes falariam sobre o juiz racista que sorriu para uma mulher negra que estava sozinha no tribunal, apenas para que as mais altas autoridades do FBI descobrissem seu disfarce. Maya esperava que sua história inspirasse outras pessoas em situações semelhantes, mostrando que até mesmo os mais formidáveis sistemas de corrupção poderiam ser derrubados pela perseverança e pelo poder da verdade. Nas semanas que se seguiram à dramática conclusão do julgamento de Maya, o condado de Crestview parecia estar em polvorosa. As manchetes de primeira página traziam o nome de Maya, ao lado do escândalo que abalava o sistema judiciário local. O juiz, Ronald Warwick, foi preso por acusações de corrupção e o executivo do banco foi implicado. Imediatamente após o ocorrido, a própria Maya foi colocada em um indesejável lugar de destaque. Equipes de notícias estacionaram em frente ao seu apartamento, clamando por entrevistas. Ela gentilmente recusou a maioria delas, preferindo se concentrar em Brianna e no pequeno núcleo de normalidade que elas poderiam recuperar. "Quero que as coisas voltem a ficar calmas", confidenciou Maya a Rebecca Murphy, quando a jornalista apareceu. "Para o bem de Brianna, ela está confusa ao ver todas aquelas câmeras." Rebecca assentiu com simpatia. "Eu entendo, mas Maya, sua história é importante. Ela expõe um sistema falido. Se você estiver disposta a conversar, posso garantir que ela seja tratada com respeito." Maya se afastou. "Deixe-me pensar sobre isso. Por enquanto, só quero respirar ar puro." Atrás das grades, o juiz Warwick aguardava o julgamento. Os rumores sugeriam uma longa lista de acusações, desde suborno até adulteração de provas e violações de direitos civis. Harold Whitcomb, pego tentando fugir da cidade, agora enfrentava sua própria montanha de acusações: peculato, fraude e conspiração. A dupla que antes exalava um poder inatacável estava reduzida a usar macacões laranja, correndo entre as aparições no tribunal. O karma bateu forte. Com as evidências fornecidas pelo agente Chan e seus colegas do FBI, o caso contra eles era irrefutável. Os ex-associados se distanciaram em massa, buscando evitar o mesmo destino. Outras vítimas, pessoas que tiveram decisões questionáveis no tribunal de War, começaram a se apresentar, encorajadas pela vitória de Maya. Cada novo testemunho fechava o caixão do legado de corrupção e fanatismo de War. Enquanto isso, Maya se reuniu com advogados, com Celeste ao seu lado, para discutir um possível processo civil contra o Crestview Bank no sistema judicial do condado. Maya não gostava de voltar a entrar em processos judiciais, mas precisava de uma indenização pelo pesadelo que viveu. Mais importante ainda, ela queria uma mudança institucional. "Não estou fazendo isso por dinheiro", disse Maya a Celeste com firmeza. "Quero que eles sintam as consequências para que não façam isso com mais ninguém." Celeste concordou de todo o coração. "Pediremos um acordo que inclua uma revisão da supervisão do banco e uma análise de todas as decisões anteriores da War. Essa é a única maneira de garantir uma reforma real." A primeira vez que Maya voltou a pisar no Crestview Bank, desta vez acompanhada de seu advogado, sentiu uma pontada de ansiedade. Ela estava lá para pegar a papelada para o processo civil, e o silêncio que se abateu sobre os funcionários foi palpável. Os olhares se voltavam para todas as direções, como se não pudessem acreditar que Maya havia retornado triunfante. Uma funcionária mais velha se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. "Senhorita Jackson, sinto muito por tudo o que passou. Não fazíamos ideia." Maya deu um pequeno sorriso de compreensão. "Agradeço sua preocupação. Agora acabou." No entanto, Maya sabia que a lembrança nunca a deixaria completamente. Ela pensou nas noites e na cela de atenção, no peso das acusações, no sorriso racista no rosto de War. A cura levaria tempo, mas pelo menos ela estava livre, e sua filha veria que a justiça, mesmo que tardia, ainda tinha uma chance nos Estados Unidos. Em uma discreta coletiva de imprensa organizada pelo agente Chan e pelo agente especial Supervisor Grant, Maya reuniu coragem para falar brevemente com os repórteres.
Ela agradeceu ao FBI por sua diligência, agradeceu ao seu advogado e transmitiu uma mensagem sincera para qualquer pessoa que esteja enfrentando a injustiça. Por favor, não percam a esperança. Às vezes o sistema parece estar contra você, mas há pessoas boas que ficarão ao seu lado quando for mais importante. Continuem lutando. Os aplausos soaram nos bastidores. Maya e Brianna trabalharam para reconstruir suas vidas. Maya encontrou um novo emprego em uma empresa financeira menor, que admirava sua coragem. A imprensa acabou passando para a próxima história, mas o caso de Maya deixou sua marca, estimulando investigações oficiais sobre quantas outras pessoas haviam sido prejudicadas pela má conduta judicial de War. No dia em que o processo civil de Maya foi resolvido, resultando em um pagamento de vários milhões de dólares e em uma auditoria legalmente obrigatória das práticas internas do banco Crestview, Maya se permitiu um único momento de orgulho. Ela depositou uma parte em um fundo de educação para Brianna. Outra parte, ela doou para uma organização sem fins lucrativos de direitos civis que defende a reforma do tribunal. O ciclo de injustiça não continuaria em seu turno, não se ela tivesse alguma palavra a dizer sobre isso. Quanto ao juiz Wark, Maya soube pelas notícias que ele tentou fazer um acordo denunciando outras autoridades corruptas. Os pedidos caíram em ouvidos surdos. Uma a uma, mais pessoas testemunharam contra ele, pintando o retrato de um homem que acreditava que sua posição, sua raça e suas conexões o colocavam acima da lei. Mas a lei finalmente o chamou. Em uma bela manhã de domingo, Maya e Brianna passeavam pelo parque, de mãos dadas. Brianna ria enquanto corria pela grama, livre da sombra das tribulações de sua mãe. Maya fechou os olhos por um momento, sentindo o calor do sol e a brisa em suas bochechas. Ela estava grata, não pela dor que havia sofrido, mas pelas lições que isso lhe ensinou sobre perseverança, sobre comunidade, sobre a força imparável que a verdade pode ser. E embora eu jamais esquecesse a imagem daquele juiz racista sorrindo para ela do outro lado do tribunal, ela também tinha uma imagem maior, a do dia em que ele foi levado algemado, sem poder mais prejudicar outra vida com sua corrupção e ódio. No final, Maya permaneceu forte, e a justiça, apesar de ferida e machucada, brilhou como um farol de esperança. A jornada de Maya Jackson nos lembra que a verdade pode perfurar até mesmo as nuvens mais escuras da corrupção, quando todas as probabilidades pareciam estar contra ela, quando um juiz racista, um banqueiro poderoso e um sistema criado para intimidar desabaram. Maya permaneceu firme em sua crença de que a justiça prevaleceria. Ela encontrou aliados onde menos esperava, em um jornalista dedicado, um advogado compassivo e um agente implacável do FBI, determinado a erradicar a podridão do condado de Crestview. Sua determinação combinada derrubou um império distorcido de suborno e opressão, provando que uma voz amplificada pela coragem pode desencadear uma reação em cadeia de mudança. Muito obrigado por assistir e compartilhar a história angustiante, porém inspiradora, de Maya. Se você achou o triunfo dela tão poderoso quanto nós, curta este vídeo, compartilhe-o com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias de perseverança, justiça e esperança. Seu apoio nos ajuda a continuar iluminando a verdade.